Um grande prazer falar com você. A gente vai agora para Premonição Revalida Neurologia. Antes da gente iniciar a aula, me coloco à sua disposição, @neurofresati, no que eu puder te ajudar, vou ficar muito feliz, tá? Então, como é de praxe nas aulas do Estratégia Med, a gente sabe que para a gente definir quais tópicos serão abordados numa preparação de reta final, a gente tem que se debruçar na engenharia reversa. Então essa é uma aula que, junto da revisão de véspera e da hora da verdade, vão, espero, contribuir, com informações muito relevantes para que você conquiste a sua revalidação. Então aqui a gente vê que a estatística de incidência de diferentes temas de neurologia na prova do Revalida é muito similar ao que a gente encontra nas provas de residência. A gente vê que como alterações da consciência, cefaleia, AVC, TCE são tópicos importantes. O destaque talvez seja neuromuscular e distúrbios do movimento, que são realmente muito relevantes na prova do Revalida. Perfeito? O que eu vou mostrar para você nessa aula da premonição? Aqueles que são os tópicos que eu acredito que são sugestões e apostas, que são temas para os quais eu direcionaria a minha atenção na fase final de preparação para a sua prova. Certo? E aqui a gente começa com questão para introduzir o tópico e a partir daí a gente revisar e entender como é que a gente vai revisar essas questões aí. Então vamos lá. Homem de 63 anos, portador de hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia hipertensiva e fibrilação atrial. Paciente com um combo de comorbidades. Foi levado à unidade de emergência com quadro neurológico, instalação abrupta a 2 horas. O que eu penso aqui, estrategista? AVC. Paciente com alteração abrupta neurológica, súbita. Isso é um AVC até que se prove ao contrário. Já tem até uma causa provável. O paciente tem fibrilação atrial. Vamos continuar. Segundo informaram seus familiares, o paciente tinha começado a falar embolado, mostrava dificuldade para movimentar o membro superior direito, evoluiu para progressivo rebaixamento do nível de consciência, que motivou a família a levá-lo para a unidade. Chegou aí com 2 horas do início dos sintomas. Isso é bastante relevante. Tá? Não houve interrupção da administração de fármacos de uso crônico, então valsartana, nalodipina e meldarona. Veja, não estava anticoagulado. O paciente não estava anticoagulado. Deveria estar anticoagulado? 63 anos, hipertenso diabético, o Chades-Vasque, isso, aponta para a indicação de anticoagulação, certo? Lembrar que isso é um norte para anticoagular. Cada vez mais a tendência é anticoagular todo mundo com fibrilação atrial. Tá? Em raras exceções que a anticoagulação não é sugerida, porque realmente o risco-benefício, especialmente com os DOACs, os anticoagulantes orais diretos, ele é muito satisfatório, ele vai muito, pende muito para o benefício. Tá? O risco de sangramentos ele é muito menor com DOACs em face do benefício de você prevenir um AVC. Tá? Mas feito esse adendo, é um paciente então que tem um provável AVC com 2 horas de evolução. E está com uma pressão de 16/10, uma glicemia de 320, um eletrocardiograma em ritmo de FA, com 110 de frequência, e uma tomo de crânio, 45 minutos depois da chegada à unidade ela já estava laudada, ela é normal. Ou seja, o que eu tenho aqui? AVC isquêmico. Isso aqui é o que eu mais quero encontrar nesse tipo de paciente, porque é o que eu posso ajudar o paciente. 2 horas e 45 do início dos sintomas. 2 horas da identificação à chegada, 45 para o laudo. Tá? Você não vai precisar do laudo, tá? Não precisa esperar 45 minutos, jamais. Tá? Chegou na unidade, tem que, no máximo 5 minutos para olhar a tomografia e decidir se vai ou não trombolizar. Tá? De qualquer forma, ele quer saber o seguinte, visando o melhor prognóstico, o que eu faço para esse paciente? Então aqui é a introdução de algo que é muito relevante para a prática, que é o manejo da síndrome neurovascular. Então vamos lá. Primeiro, a síndrome neurovascular é aquela combinação de sintomas de déficits neurológicos, de instalação aguda, súbita, abrupta, guarda essas palavras, isso é a chave, tá? Acontece de uma hora para outra. E isso acontece por quê? Porque eu tenho, basicamente, a obstrução do fluxo de sangue para uma determinada região cerebral. Isso acontece 80% das vezes porque entupiu o vaso isquêmico, 20% das vezes porque rompeu o vaso hemorrágico. Esse paciente chegou no hospital, isso é uma emergência médica. Isso é uma emergência, tem que ser tratado o mais rapidamente possível. Desde a pandemia, o AVC agora é a principal causa de mortalidade, já era a principal de morbidade, perdia para o infarto. Provavelmente isso deve mudar nos próximos anos, mas desde o final da pandemia, o AVC é a principal causa de mortalidade no país. Perfeito? Veja só você, se você encontrar um paciente
vítima de um atropelamento, a perna deslocada, sangrando para tudo quanto é lado, você não vai ter muita dúvida de que isso é uma emergência, não é isso? Se alguém falar para você, olha, o paciente parou aqui, isso é uma emergência. O paciente chegou para você frequência de 200, 180, 39,5 de temperatura, né? Chocado, você não tem muita dúvida que isso é uma emergência. Ou seja, parada cardiorrespiratória, politrauma e sepse são emergências médicas que são muito mais facilmente reconhecidas. Isso é um trabalho, né, do professor Otávio, lá em Ribeirão Preto. Ele fala muito isso. Já o AVC é uma emergência médica subidentificada. Isso é um grande problema. Ela é muito subidentificada. Ou seja, muitas vezes o paciente identifica assim, tá com dificuldade de fala, o braço tá bobo, tá fraco, dorme que amanhã a gente vê o que faz. E é aí que você perde a janela. Então esse é um caso que eu acabei de mostrar que você mais quer encontrar. O paciente chegou em janela, tem uma isquemia, né? Ou seja, afastei a hemorragia na tomo, tenho que tratar. O que eu faço para esse paciente? Primeiro, chegou no pronto atendimento, sistematizar. Eu tenho que fazer o mais rápido possível, cada um com o seu papel. Eu preciso de uma anamnese direcionada. Quero saber quem é esse paciente, que remédios ele toma, que comorbidades ele tem, qual que é o estado funcional prévio desse paciente. Tudo isso vai interferir na decisão terapêutica. E eu quero saber também dados básicos. É urgência, pessoal. Esse paciente vai para unidade monitorizada, 2 leitos, 2 acessos venosos calibrosos. Esse paciente tem que ter monitorização. Eu quero saber frequência cardíaca, eu quero saber saturação, eu quero saber pressão arterial. E eu quero uma avaliação sucinta do quadro neurológico. Posso fazer isso a partir do que a gente chama de NIH, que é uma escala né, já qualificada, consagrada, em que eu avalio 11 itens para graduar aquele AVC. Basicamente, quanto maior a pontuação, mais grave é o evento. Cada um desses itens avalia uma alteração típica ou comum nas síndromes neurovasculares nos AVCs. Perfeito? E aqui não posso jamais esquecer da glicosimetria. Lembrar que hipo e hiperglicemia podem mimetizar AVCs. Beleza, esse paciente da questão estava com 320. Vou corrigir e esperar? Não. Não preciso esperar nada. Eu só vou corrigir se estiver abaixo de 50, acima de 400. Se estiver muito baixo ou muito alto, eu corrijo. E aí, a não ser que o paciente tenha uma resposta milagrosa em segundos, em minutos, certo? E resolva o problema, a não ser que aconteça isso, na verdade, isso não vai mudar o meu andamento, o meu fluxograma. Na dúvida, a gente vai em busca da recanalização. Desde que, obviamente, a tomografia, a neuroimagem, a tomografia é o exame de escolha, seja compatível com a isquemia. O que é isso? A tomografia ela não pode revelar a hemorragia. Na verdade, é isso que eu avalio na tomografia inicialmente. Tem que afastar sangramento. Se for hemorrágico, eu vou me limitar a controlar a pressão. Agora, mais recentemente, a gente tem evidência de nível 1A, tá? Tanto de unidade AVC quanto de drenagem de determinados tipos de hematoma intracraniano, mas eu não tenho como trombolizar. Eu tenho uma limitação do que eu posso oferecer para o meu paciente. Então, basicamente, para eu pensar em progredir com trombólise, eu preciso de um hematomo sem sangue. Sem sangue. E aí depois eu vou avaliar quais pacientes que vão ser realmente elegíveis. Não basta ser sem sangue, tem que ter viabilidade do tecido neuronal. Se já tiver morrido aquele tecido cerebral, não tem muito sentido eu progredir com uma recanalização, tá? Mas aqui, voltando na abordagem inicial, é uma urgência, sigo esses passos, levo para a neuroimagem. Tomografia de crânio mostrou para mim que é um evento isquêmico. Afastou a hemorragia? Eu tenho aqui uma gavetinha de condutas, que começam com o quê? A primeira pergunta, vou recanalizar esse paciente? Vou tentar abrir essa artéria? Porque se é isquêmico, eu estou pensando na oclusão de uma determinada artéria que levou àquela constelação de sintomas. Eu vou tentar abrir? Posso fazer isso com trombólise, posso fazer isso com trombectomia. O alteplase é a droga de escolha, tá? Desde 1995 autorizado para uso, para esse cenário. No entanto, o tenecteplase nos últimos anos vem sendo cada vez mais introduzido. Ele ainda não é um A, tá? Nos últimos guidelines, mas muito provavelmente vai ser em breve. Então, perfeito. Posso trombolizar, posso fazer trombectomia. Antes de pensar, né, nos critérios de inclusão, eu preciso pensar no de exclusão, principalmente para trombólise. Eu tenho contraindicações bem estabelecidas para trombólise. Basicamente são displasias sanguíneas. Então veja, paciente com uma neoplasia do trato gastrointestinal com sangramento nas últimas 3 semanas. O paciente com uma neoplasia
do sistema nervoso central, paciente com antecedente de AVCH, o paciente que tem plaqueta abaixo de 100 mil, o paciente que tem anticoagulação com INR acima de 1,7, enfim, tem um checklist de contraindicações, certo? Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte, quando indicar, eu indico desde que o paciente tenha mais do que 18 anos, isso é necessário, e ele tenha uma tríade satisfatória. O que é essa tríade? Essa tríade eu tenho que respeitar janela, eu tenho limites definidos de tempo para progredir com a recanalização, e isso varia de acordo com o método. Para trombólise eu posso ir até 4 horas e meia, para trombectomia eu posso ir até 24 horas, então eu tenho um limite de tempo. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, tem que saber qual é o vaso entupido. Se o vaso obstruído for uma oclusão proximal e anterior, ou seja, carótida e cerebral média, eu posso pensar de cara na trombectomia, tá? Se for qualquer outro vaso, inclusive carótida e cerebral média, eu posso pensar na trombólise. A ideia é a seguinte, eu só penso, pelo menos com evidência 1A, em trombectomia se for carótida ou cerebral média. Eu extrapolo isso para outros vasos, pode, né, eventualmente cair em determinadas provas, mas na revalidação, geralmente o que você encontra é o seguinte, carótida e cerebral média é o que você precisa ter de oclusão para pensar em trombectomia. Então, é a tríade. Primeiro, janela. Segundo, oclusão, proximal ou não. Se for proximal, trombectomia e trombólise são opções. Se não for proximal e anterior, só trombólise. Perfeito? E terceiro, viabilidade tecidual. Não basta a toma afastar a hemorragia. Eu tenho que ter certeza que aquele tecido ainda está vivo, que ele está hipoperfundido, no entanto, ainda viável. Porque se já tiver morrido, é uma recanalização fútil. Eu vou inundar de sangue um território, né, que está morto, e isso vai predispor a sangramento e complicações. Então, voltando, como é que eu avalio essa tríade? Dessa forma aqui. Se eu tenho um paciente com oclusão proximal ou distal, ou seja, não importa onde é a oclusão, e ele pode ser elegível para trombólise, desde que ele tenha menos de 4 horas e meia do início dos sintomas, e a tomo de crânio ela seja normal ou ela revele apenas sinais precoces de isquemia, certo? Sinais precoces de isquemia. E eu posso pensar na trombólise na janela desconhecida, que é aquele paciente que chegou no meu hospital, mas a última vez que ele foi visto bem foi ontem à noite, por exemplo. Chegou hoje de manhã, mas a última vez que viram a Dona Maria bem foi ontem à noite. Que hora que é o AVC da Dona Maria? Em que momento desse período todo? Imagina, foi dormir 8 da noite, chegou 8 da manhã no hospital. Né? E quando ocorreu esse AVC nessas últimas 12 horas? Posso inferir isso, né, com a ressonância de crânio. Por quê? A ressonância, o que infelizmente não é facilmente obtido na maioria dos serviços, ela me permite uma avaliação rápida de 2 sequências, flare e difusão. Sequência de difusão se altera nos primeiros minutos do AVC. Já a flare se altera em média depois de 4 horas e meia. Olha que combinação conveniente. Se eu tiver a difusão alterada com um flare normal, eu tenho certeza que é um AVC, porque a difusão está alterada, tá, nesse cenário. No entanto, ela ainda não levou a uma lesão irreversível. Ou seja, não tem mais do que 4 horas e meia. O flare é normal ainda. Então esse é um paciente que eu posso trombolizar. Perfeito? Agora, esse paciente ele não vai ser trombolizado seguindo essas características se ele tiver, por exemplo, uma oclusão proximal e anterior. Se for carótida ou cerebral média. Eu não preciso dessa artimanha toda para tentar recanalizar. Eu posso incluir esse paciente direto aqui no fluxograma de trombectomia. Quando é que eu indico a trombectomia? Quando eu tenho oclusão proximal e anterior, carótida e cerebral média, e o paciente tem menos de 6 horas. Esse tempo, em alguns, tem um estudo brasileiro, que é o Resilient, que jogou para 8 horas. Mas o guideline mesmo, europeu, americano, ainda são 6 horas. Então, até 6 horas, com oclusão de carótida ou cerebral média, desde que a tomo de crânio seja permissiva. Mesma análise que eu fiz para autorizar a trombólise que eu comentei com você. Tomo normal ou sinais discretos. O que é sinal discreto? Ainda não está hipodenso, não está preto. Está começando a ficar um tom de cinza mais escurecido. Tem, obviamente, uma forma objetiva de avaliar isso, mas a ideia é a seguinte, não posso ter hipodensidade definida. Hipodensidade definida é tecido cerebral morto. Aí eu não trombolizo, ok? E nem faço trombeck. E eu posso optar pela janela estendida até 24 horas do início dos sintomas, desde que eu tenha um estudo de perfusão, que nada mais é do que um software de computador, que pode ser utilizado inclusive na angiotom, que me permite definir 2 territórios. Um território central, chamado de core, onde há morte do tecido neuronal, e um território que fica ali ao redor, que eu chamo de penumbra.
é um território que é passível de ser salvo. É um território hipoperfundido, no entanto, ainda vivo, ainda viável. Ok? Se eu tiver uma diferença grande nesses dois territórios, eu chamo isso de mismatch, ou diferença de perfusão, eu posso progredir com a trombectomia. Desde que, obviamente, tenha menos de 24 horas e oclusão proximal e anterior. Então, agora que a gente viu como abordar agudamente o AVC, a gente vai olhar como abordar a pressão. Isso é uma pegadinha enorme. Eu mexo na pressão do meu paciente, como é que é? Pré-trombólise, eu quero sistólica abaixo de 185 e diastólica abaixo de 110. Durante a trombólise, nas primeiras 24 horas, caem os cortes para 180 e 105 de sistólica e diastólica, respectivamente. E se eu não for trombolizar o paciente, aqui que é o ponto fundamental, eu sou muito permissivo. Eu tolero até 220 por 120, porque eu não quero piorar a hipoperfusão tecidual. Então veja como isso é importante, tá? E se eu for mexer na pressão desse paciente, gente, é droga endovenosa, não é para dar captopril, amlodipino, clonidina sublingual. Isso destrói o paciente, isso reduz abruptamente a pressão. Você pega um cara com 200 por 100, ele vai para 10 por 8. E aí, ele vai fazer isquemia por hipoperfusão. Imagina, tem um cano fechado, o que você fez? Você fechou a torneira quase que por completo. E aí é muito problemático, certo? Então, cuidado com isso. Siga isso aqui de alvo pressórico. Então, voltando para a questão, aqui é uma questão que ficou fácil. Um paciente com FA, um déficit a 2 horas e 45, toma, afastou sangramento, nenhuma contraindicação, PA de 16 por 10, a glicemia está alta, mas não é acima de 400, eu tenho que trombolizar. Trombolizo e já faço aí simultaneamente angiotomo. Se for uma oclusão proximal e anterior, carótida ou cerebral média, vai para trombectomia também, certo? No momento, ainda não há evidência para eu pular a trombólise direto para a trombectomia. Eu ainda opto pelas os dois procedimentos, caso o paciente tenha indicação, certo? Reverter a fibrilação não há nenhum sentido nisso. O paciente já embolizou, inclusive. Aqui é controle de ritmo e o tratamento da FA é depois. Aqui é tratar a consequência, que é o AVC. Infundir insulina intravenosa também a gente viu que não é necessário. Controlar a pressão arterial, para quê? Está 16 por 10. 16 por 10 está dentro do alvo, não importa o que você vai fazer com ele. Não importa. Você vai trombolizar, se é durante a trombólise, se não vai trombolizar, 16 por 10 está excelente, como a gente viu no quadro anterior. Ok? Mais uma questão. Mulher de 40 anos encaminhada ao UBS por um ambulatório de referência por cefaleia. Isso aqui cai demais no Revalida. Ela teve episódio de cefaleia hemicraniana com náusea, escotoma visual desde a adolescência. Aos 30 anos usou propranolol. Ficou bem, 1 ano, reduziu significativamente o número de crises. Passou a ocorrer 1 a 2 vezes por mês. No entanto, há 3 meses, a frequência aumentou. Tornaram-se diárias, despertar noturno devido à dor, aumento da intensidade e no momento descreve cefaleia comum craniana. Eu achei essa questão muito mal feita, tá? E eu vou te explicar por quê. Primeiro, tenho 2 tipos de cefaleia, primária e secundária. Cefaleias primárias são aquelas em que a dor por si só é o problema. Migrânia, cefaleia tensional, cefaleia em salvas. Cefaleias secundárias são aquelas em que a dor é meramente uma consequência de outra alteração. Por exemplo, uma ruptura de um aneurisma, por exemplo, uma neoplasia intracraniana, uma infecção intracraniana. Perfeito. Existem sinais de alerta bem estabelecidos para eu identificar quando é que eu vou pensar numa cefaleia secundária. Porque, obviamente, se eu estou considerando uma cefaleia secundária, eu preciso investigar. O tratamento não é só medicamento. Pode ser, por exemplo, uma cirurgia, pode ser, por exemplo, o fechamento de um aneurisma. Então, eu preciso identificar esses sinais. Eu posso usar os critérios consagrados, que são o SNOOP, S de sinais sistêmicos, N de déficit neurológico, primeiro O de older, acima de 50 anos, o segundo O de onset, que é o padrão em Thunderclap, e o P de padrão de dor, mudança de padrão, certo? Esse é o critério clássico. E eu posso olhar para essa figura aqui, que é uma figura do professor Vitor Fiorini, que também me ajuda a identificar esses sinais. Então veja, início súbito, isso aqui está muito associado a HSA, ruptura de aneurisma intracraniano, cujo radiofenótipo, o padrão de imagem é esse que eu acabei de circular. N de déficit neurológico, paciente com cefaleia nova e déficit neurológico. Paciente com cefaleia nova e HIV, ou eventualmente imunossupressão, rigidez de nuca, febre, suspeitar aí de uma neuroinfecção. O paciente que tem um déficit, uma cefaleia inédita, primeira vez na vida que tem cefaleia, também tem que investigar.
Paciente com papiledema, isso é um elemento que sugere de forma direta, na verdade, eu estou olhando uma parte do sistema nervoso de forma direta, né? Estou olhando a papila do nervo óptico, isso sugere hipertensão intracraniana. Esse cara também tem que ser investigado. Idade acima de 50 anos, despertar pela dor e anticoagulante. O paciente que tenha qualquer uma dessas características tem que ser investigado. Então, depois eu vou voltar para a questão para ver por que eu posso interpretá-la de duas formas. Tá? Eu só vou fazer um adendo para você da HSA. Essa é a causa que mais cai no Revalida e, de fato, é o cenário de cefaleia secundária mais potencialmente grave. O que é a HSA? É a ruptura de aneurisma, tá? Que leva à inundação do espaço subaracnoide. O que são fatores de risco, tanto para a formação quanto para a ruptura do aneurisma? Fatores genéticos, aqui eu destaco a doença policística renal, tabagismo e a hipertensão arterial. Qual que é o quadro clínico? Tive a ruptura do aneurisma, esse paciente fala o quê? Que teve uma explosão na cabeça. A cabeça dele explodiu. Cefaleia em thunderclap, pancada. Essa cefaleia atinge máxima intensidade em poucos segundos. Não é uma cefaleia que começa devagar e aumenta. É uma pancada, perfeito? Geralmente na HSA eu não encontro déficits focais, como hemiplegia, como alteração de sensibilidade. O mais comum é que esse paciente tenha rigidez de nuca, eventualmente crise epilética e rebaixamento do nível de consciência. Tive o padrão em thunderclap, cefaleia de instalação súbita, abrupta, máxima intensidade em poucos segundos, tenho que pesquisar HSA, ok? Sempre. O diagnóstico pode ser muito fácil. Posso fazer a toma e encontrar esse padrão, que é essa estrela aí, que é o sangue margeando o espaço subaracnoide. Aí, nesse caso, está definido o diagnóstico, vou para o angiotomo. Procuro um aneurisma, que obviamente raramente é tão bem visto assim, mas aqui eu tenho um aneurisma na comunicante anterior, que, diga-se de passagem, é a principal artéria acometida, a principal fonte de formação de aneurisma. 40% dos aneurismos acontecem aqui. Ok, agora, eventualmente, a toma é normal. E aí? A toma normal não exclui o diagnóstico de HSA. Presta atenção nisso, não esquece isso nunca. Por quê? Porque a sensibilidade do método, que é muito alta nas primeiras horas, decai com o tempo, chega até a 58% no quinto dia. 6 a 24 horas, 90%. Aí você vai me perguntar, tá, mas assim, se o cara teve uma cefaleia em thunderclap, atingiu máxima intensidade em poucos segundos, ele vai demorar dias para procurar o hospital? Ele não vai imediatamente? Aí é que está o problema. Existe uma entidade chamada cefaleia em sentinela. O paciente tem a pancada, aí esse paciente mais tigrão, vai lá, toma analgésico, deita, ele melhora, some a dor. O paciente fica sem dor. Aí ele não procura. Vida que segue. Só que a cefaleia em sentinela é o quê? A clínica foi clássica de ruptura aneurismática. Cefaleia em thunderclap. Só que houve um tamponamento espontâneo. Coagulou e fechou o aneurisma. Só que, obviamente, é um coágulo, é uma casquinha, que nem essas que você forma na ferida da pele, que está segurando aquele aneurisma. Imagina, um fluxo sanguíneo gigantesco intracraniano, que está sendo separado de inundar todo o espaço subaracnoide por uma fina camada de coágulo. Então, olha como é dramática essa situação. Isso é a cefaleia sentinela. O paciente tem o thunderclap, melhora espontâneo. Esse cara, muito provavelmente, vai ressangrar. Vai ressangrar. E se você identificar o aneurisma antes disso acontecer, você salva a vida dele. Tá? Então, muitas vezes, eu caio nessa pegadinha. O cara teve essa cefaleia, melhorou. Às vezes o médico que nunca ouviu falar em thunderclap, em sentinela, acha, melhorou, vida que segue, alta, tá? Só que na anamnese ele te conta essa história clássica. E às vezes até pós-esforço, que aumenta ainda mais a sua suspeição. E aí eu faço a toma normal. Você fala, toma normal, beleza. Mas presta atenção, se tiver depois de 6 horas, eu tenho que pulsionar, tenho que ir para punção lombar, eu tenho que procurar sangue, onde eu deveria ter somente líquor. Se eu tiver sangue ali, eu posso ter duas explicações para isso. Ou eu lesei algum vasinho no trajeto, que é um acidente de punção, ou de fato é um sangue que está lá no espaço subaracnoide, é uma HSA. Para diferenciá-las, eu faço a prova dos 3 tubos. Colho 3 tubos consecutivos. A ideia é que, se for meramente um acidente de punção, eu vou ter um clareamento consecutivo da quantidade de sangue nesses tubos, o que vai se refletir também numa menor quantidade de hemácias no microscópio. E, além disso, as hemácias elas não são dismórficas. São hemácias novas, frescas, no acidente de punção.
Já na HSA, ela assume um aspecto que a gente chama de crenado. Eu tenho liberação de hemoglobina, fica alaranjado, xantocrômico. Então, às vezes, eu centrifugo, na HSA verdadeira, eu centrifugo aquele líquor e a coisa fica toda laranja, eu não consigo separar líquor de hemácia. Já no acidente, ficam duas soluções ali, um sobrenadante de líquor com uma base, um sedimento de hemácia. Tá? Então, isso é importante. Tem que pulsionar e tem que diferenciar também de um acidente de punção. Ok, vamos voltar para a questão? O que eu faço com essa paciente de 40 anos? Olha, ela tem migrânia, usava um profilático, tirou o profilático. Ela vai piorar. Então, a princípio, eu posso imaginar que a piora é porque tirou o profilático. Mas aí, ela tem o quê? Mudança de padrão de dor. Para mim, não é suficiente para caracterizar a necessidade de imagem. Por quê? Porque ela tirou o profilático, ela vai mudar o padrão, ela parou de tratar. O que tem aqui que me aponta realmente que dá para argumentar a favor da imagem? O despertar noturno. Mudou a característica de fato, não é só piorar para como era antes. Ela passou a acordar à noite. Pelo menos não se descreve que antes isso acontecia. Então, por isso, despertar noturno, não brigar com a questão. Eu mesmo brigaria se estivesse fazendo. Tá? Essa é uma questão que eu mesmo provavelmente teria dificuldade e pensaria em marcar a B pela prática. Tá? Mas aqui é guideline, fluxograma. Acabei de te mostrar. Despertou pela dor, sinal de alerta igual a imagem. A imagem aqui, o que eu tenho de opção é a ressonância. Por que não líquor? Ela não tem suspeita de HSA aqui. E outra, não é líquor primeiro na suspeita de HSA, é tono sem contraste. Se for normal, eu vou ponderar o líquor. Cuidado com essas associações. Estrategista, era isso que eu tinha para te dizer. Realmente espero ter te ajudado, que você tenha aprendido com essa aula. Estou à sua disposição, @neurofresati, no que eu puder te ajudar. Muito bons estudos para você, muito boa sorte. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.